Imagine por um momento que você é uma máscara ambulante, moldada pelo mundo ao seu redor, sorrindo quando o coração chora, dizendo sim quando a alma grita não. E se essa máscara, que você veste todos os dias para sobreviver, estivesse lentamente sufocando a essência que pulsa lá no fundo, aquela parte selvagem e verdadeira que anseia por liberdade? Você já sentiu isso? Um vazio sutil que se instala no peito quando o dia termina? Como se algo vital estivesse sendo roubado sem que você percebesse? Essa é a persona em ação, o conceito que Carl Jung descreveu como a face que apresentamos ao mundo, uma armadura social que nos protege, mas também nos aprisiona. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos nessa jornada interior, desvendando como essa persona não é apenas uma ferramenta de adaptação, mas uma força que pode matar o que há de mais autêntico em você. E como, ao reconhecê-la, podemos começar a integrar o que foi esquecido. Pense na sua rotina diária: acordar cedo, vestir a roupa certa para o trabalho, adotar o tom de voz que agrada aos outros, conter impulsos que poderiam revelar quem você realmente é. Essa persona surge na infância, quando aprendemos a ser aceitáveis, a esconder medos e desejos para ganhar aprovação. Jung via isso como uma ponte necessária entre o eu interior e o exterior. Mas quando ela domina, transforma-se em uma prisão. Você vive como quem é ou como quem foi ensinado a ser? Quantas vezes você sorriu por obrigação, enquanto por dentro uma tempestade rugia? Essa desconexão cria um abismo, onde a essência, o self verdadeiro, fica adormecida, esperando ser chamada de volta. Agora, visualize um espelho antigo, daqueles que refletem não só o rosto, mas as camadas ocultas da alma. Ao olhar para ele, você vê a persona primeiro, polida e perfeita, mas logo surgem rachaduras, revelando sombras dançando por trás. Jung ensinou que a persona é apenas a superfície, e ignorá-la leva a uma vida superficial, cheia de ansiedade e insatisfação. Em um mundo moderno, onde redes sociais exigem versões editadas de nós mesmos, essa máscara se torna ainda mais pesada. Postamos fotos felizes, enquanto lutamos com o vazio, comparamos vidas fabricadas e nos perdemos no processo. O que em você está esperando há anos para ser integrado? Talvez seja uma raiva reprimida, um som abandonado, uma vulnerabilidade que você julga fraca. Vamos mais fundo. Imagine caminhar por um labirinto escuro, cada curva representando uma expectativa social que você internalizou. No centro, não há um monstro, mas sua própria essência, brilhante e intacta, aguardando o confronto. Jung alertava que quanto mais identificados com a persona, mais distantes ficamos do inconsciente, onde moram os arquétipos que nos guiam. A ânima para os homens, o ânimos para as mulheres, forças internas que, quando ignoradas, se manifestam em relacionamentos tóxicos ou padrões repetitivos. Você já se pegou projetando qualidades não vividas em parceiros, só para depois se decepcionar? Isso é a persona bloqueando o fluxo natural da psique. Sinta isso agora. O peso dessa máscara no seu rosto. Como ela filtra suas palavras, controla seus gestos, impede que você dance na chuva ou chore sem vergonha. Carl Jung via a individuação como o caminho para transcender isso. Um processo de tornar consciente o que está escondido, integrando a persona com a sombra, aquela parte rejeitada que carrega nossos potenciais mais profundos. Não é sobre destruir a máscara, mas sobre usá-la conscientemente, permitindo que a essência respire através dela. Imagine acordar um dia e sentir alinhamento, onde o que você mostra ao mundo é um reflexo autêntico do que pulsa dentro.
Essa jornada não é teórica, é viva, palpável, como um sonho que se desdobra na vigília. Jung acreditava que sincronicidades, essas coincidências significativas, surgem quando nos aproximamos do Self. Talvez você tenha clicado neste vídeo por uma delas, um chamado da sua alma para questionar a persona que o define. O que aconteceria se você a soltasse por um instante, permitindo que a essência emergisse? Dor inicial, sim, mas seguida de uma liberdade que poucos conhecem. Estamos apenas começando essa travessia. Prepare-se para mergulhar mais fundo, onde as feridas se revelam como portais para a cura. Agora imagine que você está parado diante de uma porta antiga, trancada há anos, atrás da qual ecoam vozes que você aprendeu a silenciar. Essa porta não leva a um quarto qualquer, mas ao porão da sua própria psique, o lugar onde Carl Jung situava a sombra. Tudo aquilo que você rejeitou, negou, escondeu para manter a persona intacta. A sombra não é apenas o lado ruim, é também o lado vivo, criativo, selvagem, sensual, corajoso, que foi julgado inaceitável quando você era pequeno. E quanto mais você a empurra para baixo, mais ela ganha força nas sombras, sussurrando sabotagens, explodindo em raiva repentina, aparecendo em sonhos assustadores, ou em pessoas que você odeia sem motivo aparente. Você já reparou como certas pessoas despertam em você uma reação desproporcional, um desprezo imediato, ou uma inveja que queima? Jung dizia que isso é projeção. A sombra sendo jogada para fora, porque não suportamos vê-la dentro de nós. Aquele chefe autoritário que você detesta, talvez esteja carregando a autoridade que você enterrou em si mesmo, por medo de ser visto como arrogante. A mulher que parece tão livre e sensual, talvez esteja espelhando a ânima que você, homem, reprimiu para não parecer fraco ou vulnerável. E você, mulher, que se irrita com homens frios e distantes, talvez esteja evitando o ânimos que pede para ser integrado, para que você pare de esperar que outro carregue sua força. A persona quer manter tudo limpo, organizado, aceitável. Mas a sombra não aceita ser domesticada. Ela aparece nas pequenas traições que você faz consigo mesmo. No sim que você diz quando quer gritar não. Na escolha segura, em vez do risco que faria sua alma vibrar. E quando a vida aperta, quando um relacionamento termina, quando o trabalho perde sentido, quando a ansiedade aperta o peito à noite, é a sombra batendo na porta, exigindo ser ouvida. Você sente o vazio, porque uma parte enorme de você está trancada lá fora, esperando. O que aconteceria se, em vez de fugir, você abrisse essa porta com gentileza, sem julgamento? Jung não pedia que você se tornasse a sombra, mas que a reconhecesse como parte do todo. A individuação começa exatamente aí, no momento em que você para de lutar contra o que é inconveniente em si mesmo e começa a dialogar com ele. Imagine sentar-se num quarto escuro, acender uma única vela e perguntar àquela parte rejeitada o que ela quer. Talvez ela queira chorar o luto que você nunca permitiu. Talvez ela queira dançar sem vergonha. Talvez ela queira dizer verdades que a persona jamais ousaria. E ao acolhê-la, você não perde o controle. Você ganha profundidade. A máscara fica mais leve, porque não precisa mais carregar todo o peso sozinha. Pense nos seus sonhos, esses mensageiros do inconsciente que Jung tanto valorizava. Quando você sonha que está nu em público, ou que persegue alguém que foge, ou que encontra uma criança abandonada, é a sombra pedindo atenção. Ela não vem para destruir, vem para completar. E o mais surpreendente é que, ao integrar essas partes, você descobre que elas trazem presentes.
A raiva que você temia se transforma em limite saudável. A sensualidade que escondeu vira magnetismo autêntico. A vulnerabilidade que julgava fraqueza torna-se a ponte para conexões reais. Sinta agora o convite silencioso que está acontecendo dentro de você. A persona pode continuar existindo, mas ela não manda mais sozinha. Há espaço para as duas, a face social e a essência profunda. E quando você permite essa coexistência, algo mágico começa a acontecer. As sincronicidades aumentam, como se o universo respondesse ao seu alinhamento interno. Pessoas certas cruzam seu caminho. Ideias surgem do nada. Um propósito que estava adormecido começa a pulsar. Mas esse caminho exige coragem. Exige que você encare o que mais teme olhar. Você está disposto a encontrar essa parte esquecida que carrega sua maior potência. Porque aquilo que você evita encarar é exatamente onde mora a sua liberdade. E estamos prestes a atravessar o limiar juntos. Agora imagine que você está caindo, não para o abismo, mas através dele, como se o chão da sua vida habitual tivesse desaparecido e restasse apenas o vazio que sempre esteve ali, esperando ser atravessado. Essa queda é o momento em que a persona começa a rachar de verdade. Quando as defesas que você construiu com tanto cuidado não conseguem mais conter o que vem de dentro. Carl Jung chamava isso de confronto com o inconsciente. O ponto onde a individuação deixa de ser uma ideia bonita e se torna uma experiência visceral, muitas vezes dolorosa, mas sempre libertadora. Você sente o corpo pesado, o coração acelerado, talvez lágrimas que surgem sem explicação, ou uma raiva que não sabe para onde ir. Isso não é sinal de fraqueza, é o sinal de que algo antigo está morrendo, para que algo novo possa nascer. A persona que você usou como escudo, agora pesa como chumbo, porque ela foi feita para proteger a criança que você era, não o adulto que você está se tornando. E o inconsciente não negocia. Ele traz à tona memórias que você enterrou, feridas que você cobriu com conquistas, desejos que você trocou por segurança. Tudo isso emerge como fragmentos de um sonho que você nunca terminou de sonhar. Pense nas crises que parecem vir do nada. A sensação de que nada faz mais sentido. O trabalho que antes dava orgulho, agora parece vazio. O relacionamento que parecia perfeito, agora revela rachaduras profundas. Jung via essas rupturas como chamadas do self, o centro da psique que não aceita viver pela metade. O self não quer que você seja apenas funcional, ele quer que você seja inteiro. E para isso, ele destrói o que é falso. A pergunta que ecoa nesse momento é cruelmente simples. Você está disposto a perder a versão de si mesmo, que o mundo aplaudiu, para encontrar a versão que sua alma reconhece? Aqui começa a travessia mais íntima. Você caminha por um corredor estreito. Paredes feitas de todas as vezes que disse sim para não desagradar. De todas as vezes que engoliu a verdade para manter a paz. De todas as vezes que escolheu o caminho fácil em vez do caminho verdadeiro. No final desse corredor, há um espelho diferente dos outros. Um que não reflete apenas o rosto atual, mas todas as faces que você já foi e todas as que ainda pode ser. Ao olhar, você vê a criança assustada que aprendeu a se esconder, o adolescente revoltado que foi silenciado, o adulto cansado que carrega máscaras pesadas demais. E entre essas imagens, algo brilha, uma luz que não vem de fora, mas do centro, do self que nunca foi tocado pela opinião alheia. Jung dizia que a individuação não é um processo linear, é um movimento em espiral.
onde você retorna aos mesmos lugares, mas com olhos diferentes, com coragem maior. Cada vez que você encara a sombra, cada vez que acolhe o que rejeitou, a espiral sobe um degrau. E nesse movimento, você começa a sentir algo novo. Uma presença interna que não julga, que simplesmente está. É o ânimos que traz clareza e direção à mulher que sempre esperou que outro decidisse por ela. É a ânima que devolve a sensibilidade e a conexão ao homem que se fechou para não parecer fraco. São as partes que, quando integradas, transformam o vazio em plenitude. Sinta o silêncio que surge depois da tempestade. O corpo ainda treme, mas há espaço para respirar. A persona não desaparece. Ela se torna mais flexível, um instrumento que você usa, não um carcereiro que o usa. Você pode sorrir para o mundo, sem que isso signifique trair a si mesmo. Pode ser firme, sem perder a ternura. Pode ser vulnerável, sem se sentir exposto. Esse é o gosto da liberdade que Jung prometia. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de ser quem você é, mesmo quando o mundo não aplaude. E agora, no coração dessa travessia, surge uma pergunta que muda tudo. O que você faria da sua vida se não precisasse mais provar nada a ninguém? Se a máscara caísse de vez, sem medo, sem culpa, apenas porque você escolheu viver a partir do centro. Essa pergunta não pede resposta imediata. Ela pede que você a carregue como uma chama pequena, mas constante, enquanto continuamos caminhando juntos para o lugar onde tudo se reúne. Porque o que está sendo tecido agora não é apenas uma nova versão de você. É o começo de uma vida que finalmente pertence a você. Aqui está você, do outro lado do espelho, respirando um ar que parece novo, mesmo que nada ao redor tenha mudado. A máscara ainda está aí, mas agora você a segura nas mãos, em vez de deixar que ela segure seu rosto. A sombra não é mais uma inimiga trancada no porão. Ela caminha ao seu lado, sussurrando verdades que antes assustavam e agora libertam. E no centro do peito, algo brilha com firmeza quieta. O self que Carl Jung dizia ser o objetivo de toda uma vida. A totalidade que não precisa provar nada, porque simplesmente é. Você não virou outra pessoa. Você apenas parou de ser menos do que é. A raiva que explodia sem aviso, agora avisa antes de chegar. E você escolhe quando ela fala. A tristeza que engolia dias inteiros, agora é acolhida como uma velha amiga que traz notícias importantes. O desejo que envergonhava, agora tem nome e direção. A vulnerabilidade, que parecia fraqueza, tornou-se a porta pela qual o amor verdadeiro entra. Sem máscaras, sem jogos, sem precisar ser perfeito para ser aceito. A individuação não é um troféu que você pendura na parede. É um movimento contínuo, um eterno retornar ao centro, quando a vida tenta te jogar para os lados. É aprender a vestir a persona como quem escolhe uma roupa para o dia, sabendo que ela não é a pele. É dialogar com a sombra, como quem conversa com o irmão mais novo, que sabe segredos que você esqueceu. É deixar o self guiar, mesmo quando o mundo grita que isso é loucura. Você percebe agora que a essência nunca morreu. Ela apenas esperava, paciente, atrás de todas as camadas que você achava que precisava para sobreviver. E ao integrá-las, em vez de lutar contra elas, você descobriu que não precisava sobreviver mais. Viver de verdade, com textura, com profundidade, com as cicatrizes à mostra e o coração aberto. Carl Jung disse uma vez que a alma humana é naturalmente religiosa, não no sentido de dogmas, mas no sentido de ligação, de religere, de religar o que foi separado.
Você acabou de fazer isso. Religou a máscara à sombra, a sombra ao self, o eu ao mundo. E nesse religar, nasceu uma quietude que não é vazio, é plenitude. Nasceu uma força que não precisa gritar, porque já não tem nada a provar. Se algo aqui fez seu peito apertar de reconhecimento, se uma lágrima desceu sem permissão, ou se um suspiro profundo escapou, é porque sua alma acabou de ser tocada. Ela sabe, ela sempre soube. Curta este vídeo se algo verdadeiro aconteceu dentro de você agora. Comente abaixo qual parte mais te encontrou, qual frase não sai da sua cabeça, qual ferida foi nomeada pela primeira vez. E se inscreva no canal Lições de Carl Jung, porque esse mergulho não termina aqui. Ele apenas começou. Você não está mais sozinho na travessia. A escuridão foi tornada consciente. E agora, finalmente, você pode brilhar.